Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Obrigado, Deus, pela tua graça, tua misericórdia derramada em nossas vidas. Que o Senhor venha falar grandemente em nossos corações e que nós tenhamos um dia abençoado na tua presença, papai. Muito obrigado, Deus. Amém. E vamos direto à palavra de hoje, porque é uma palavra profética abençoada. O Senhor compartilhou comigo nesta manhã e eu estou ansioso para compartilhar, cujo tema dessa palavra é um novo chamado. O problema não é a semente, é o solo e o orgulho do solo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, que diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Amém? Então aí Jesus está se despedindo dos discípulos em terra, está indo à destra do Pai, e ele deixa essa mensagem muito forte, essa promessa linda para os discípulos, em que eles farão também as obras e ainda maiores através do Espírito Santo de Deus. E nós, como discípulos de Jesus, também estamos dentro desta promessa. Jesus está claro que ele nos chamou para continuar a sua obra. Agora nós somos semeadores da palavra. Porém, a obra não pode ser feita de qualquer maneira. Existe um processo a se passar. Antes de lançarmos a palavra, antes de começarmos a pregar, temos que ter um solo que frutifica. E temos que vencer os preconceitos e os orgulhos de nossos corações. Portanto, irmãos, eu vou passar... São 3 partes desse processo, são 3 chaves em que o Senhor ministrou em meu coração para chegarmos a essa promessa linda. Cuja primeira parte está em Lucas capítulo 8, verso 4, que diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a primeira parte desse processo é: prepare o solo, limpe o seu coração. Nessa parábola, Jesus diz que todo o solo recebeu a semente, porém nem todas frutificaram. Ou seja, todos recebem a palavra de Deus, porém o que fará frutificar é a condição do seu solo, do seu coração. Através disto, a verdadeira pergunta não é se você recebeu a palavra, mas o que ela está gerando dentro de você. E Jesus aqui dá exemplo de 4 diferentes tipos de solo, coração, ou 4 tipos de pessoas diferentes, né? Que está também em Lucas, só que no verso 11, em que ele explica o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra de seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Ou seja, os que caíram à beira do caminho são os corações distraídos, os corações superficiais, facilmente tirado pelo inimigo. Ou seja, entra no ouvido quando você entrou no culto, assistiu a palavra, saiu da igreja, chegou amanhã, você não sabe nem a palavra que foi dita, se te perguntarem. É um coração distraído. A palavra vai e vem como vento. O outro é o solo pedregoso.
São as que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Ou seja, é um coração emocionado. Ele se emociona ali naquele instante pela palavra, diz que vai mudar, porém não tem constância, porém não tem raiz para continuar sob aquela emoção. Existe o solo espinhoso, que são os que caíram entre espinhos. São os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem, ou seja, são os corações divididos com os desejos desse mundo. É o famoso em cima do muro. Quer muito viver a vida em Cristo, porém ainda existem desejos, ainda existem atrações no mundo em que mexem com esse irmão. Então ele fica dividido. É o famoso coração morno. Porém, existe o solo bom. São os que caíram em boa terra, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Ou seja, o irmão recebe, ele internaliza e a pratica. Coloca em prática, essa palavra começa a fazer parte da vida dele. Então ele frutifica com perseverança. Portanto, irmãos, não basta escutar, temos que ouvir. Como disse aqui no capítulo 8, no verso 8, tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então temos que ouvir a palavra, não somente escutar. E para isso é necessário que nós aremos o nosso coração. É necessário arar o coração. Como? Com oração, com jejum, com santidade, com palavra. Tirar as pedras, tirar as mágoas, praticar o perdão, o amor, remover tudo do passado que te faz mal, não olhar mais para trás. Limpar os seus pecados. E a outra forma é arrancar os espinhos, que são as distrações, a vaidade espiritual, que eu chamo de vaidade ministerial, que ocorre muito nos dias de hoje. Então o fruto só vem com o solo fértil, com o solo limpo, com o solo preparado, santificado. A parte 2 desse processo está em João, capítulo 1, verso 10 e 11. Vamos em João 10 e 11. João 1. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então o tema da parte 2 que nós temos que fazer é: quebre o orgulho do solo. Agora que nós limpamos o solo, nós precisamos quebrar o orgulho do solo. Luiz, mas como? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Nosso coração está limpo e aberto para receber a palavra. Porém, o semeador, o mensageiro, o pregador é desprezado. Ele não é aquele pregador que nós esperávamos. Não é aquele pregador renomado. Cria-se um preconceito antes mesmo da palavra sair da boca dele. Só de nós vermos
a gente já tem um preconceito pela embalagem, não pelo que está dentro. Talvez se Deus usasse essa mesma palavra, desse rótulo que colocamos no indivíduo, colocasse num pastor ou num pregador renomado, nós receberíamos essa palavra de uma forma totalmente diferente. Porém, com a mesma unção, com o mesmo propósito, com o mesmo caminho. Porém, a recepção nossa é diferente por orgulho, por preconceito, por vaidade espiritual. E muitas das vezes deixamos de receber o milagre de Deus por esse orgulho e preconceito. Quer ver um exemplo disso? Em Mateus 13, 54, 55. Jesus volta à sua cidade, Nazaré, e ele é desprezado pelo seu povo. Eles falam, esse aí, o filho do carpinteiro. E o povo de Nazaré começa a desprezar Jesus e os seus feitos. E lá no verso 58 deixa bem claro, e Jesus deixa de realizar milagres naquele local. Na maioria das vezes nós julgamos as pessoas por serem filhos do carpinteiro. E não o que são agora. E não pela transformação que Deus fez na vida deles. E não pelos frutos que eles são hoje. Então, irmãos, muito cuidado para não julgarem o passado do irmão. Cuidado para nós não vermos a história e não vermos o agora. Jesus, quem ele foi? O filho do carpinteiro. Jesus, quem ele é? O maior semeador de todos os tempos. O que sacrificou a sua vida por nós. O que foi, o que é, o que será por toda a eternidade. Aleluias. Portanto, irmãos, que nós tenhamos nosso coração quebrantado e quebremos esse orgulho e preconceito que nós temos em relação às pessoas, aos mensageiros, em que Deus está usando como canal. E aí sim, irmãos, com o coração limpo, com o solo fértil, quebrando o orgulho do solo, vemos a parte 3 do processo, que é torne-se um semeador. Você é a voz de Deus para os outros. Voltemos a falar, João capítulo 14, verso 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Depois de todo o processo de cura do nosso coração, chega a hora de recebermos a palavra, internalizar, pôr em prática e semearmos na vida dos outros. A mesma unção que o dia tocou o nosso coração, agora precisa tocar outros corações através de nós. Não espere ser famoso, teólogo, perfeito, pastor, evangelista. Dê o primeiro passo. Seja corajoso. Você foi chamado para semear, não para guardar a semente no bolso. O dono da terra, que é Deus, te convocou, te chamou para que você semeie na vida de outras pessoas. Aleluias. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, vai dizer: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, amor e ousadia. Que tenhamos a confiança em Deus e a confiança em nós. Porque Deus confia em nós para fazermos a boa obra. Então, irmãos, qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? Prepare o solo. Deus quer frutificar em você. Preparemos o nosso coração para receber a palavra.
quebramos o orgulho. Deus quer falar contigo até por quem você não espera. E torne-se um semeador, um canal de bênçãos. Deus quer falar através da sua vida. E hoje o Espírito Santo está dizendo: pare de reclamar da colheita se você não prepara o solo. Pare de rejeitar a palavra por causa do semeador. Pare de esconder a semente que eu te dei para plantar. Amém? E Deus continue abençoando nossas vidas. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar, passar essa mensagem para os irmãos. E Deus abençoe nosso dia. Se vocês puderem ajudar, curtam o meu canal, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, ajudem a palavra de Deus a alcançar mais e mais irmãos. Amém? Deus abençoe.